Nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre o dia que eu fiquei maluco e montei um aquário marinho na minha casa. E agora eu convivo com dois Nemos, uma estrela do mar e o Fernandinho. Não consigo mais comer camarão, porque sempre que eu olho pra eles no prato, tudo que eu vejo é o Fernandinho. No final do vídeo eu vou falar quanto que eu gastei com o aquário, o custo de manutenção e se eu acho que valeu a pena. Oi, meu nome é Hugo, eu sou arquiteto e desde criança gosto muito de observar a vida marinha. Sempre que eu ia visitar um amigo que tinha aquário marinho na casa, eu ficava horas vendo o que acontecia por lá. Depois que eu me formei em arquitetura, eu percebi que ter um aquário, seja de água doce ou água salgada, pode fazer parte da decoração dos ambientes. Então, eu decidi montar o meu próprio aquário. Eu iniciei no aquarismo há 2 anos e o início foi o mais complicado, porque eu não fazia ideia do que eu precisava para ter um aquário em casa e ainda mais com animais marinhos. Onde eu compro um aquário? A água vai ser salgada? Eu uso sal de cozinha? Passava literalmente de tudo na minha cabeça. Então eu comecei a fazer pesquisas na internet. Eu passei alguns meses pesquisando e aprimorando meu conhecimento sobre aquarismo marinho e quanto mais eu pesquisava, menos eu parecia saber. E mais complexo a coisa ficava. Ciclo do nitrogênio, bactérias benéficas, parecia grego para mim, mas não desisti. Até que um dia eu decidi ir até a loja de peixes marinhos aqui na minha cidade. E ali eu fiquei encantado. Eles tinham vários aquários espalhados pela loja de diversos tamanhos, com plantinhas que brilhavam, peixes em formatos estranhos, bichos que pareciam uma mistura de centopeia com estrela do mar, cada um com um nome mais difícil de lembrar do que o outro. LPS, SPS, mas eu amei tudo aquilo. O pessoal da loja me ajudou muito nesse início, eu ia praticamente toda semana lá. Batia a carteirinha e voltava para casa. Às vezes eu ia para tirar uma dúvida e voltava com outras 5, igual terapia. Eu queria fazer tudo direitinho, para que os animais não sofressem com a minha falta de conhecimento. Eu decidi começar com um aquário de 100 litros. Eu vi que era uma medida recomendada para iniciantes, nem tão pequeno, nem tão grande, e quanto maior o aquário, mais fácil de cuidar da água. Então, fechei os olhos e fui de mergulho. Quando eu peguei uma boa noção do que eu estava fazendo, eu comecei a planejar o layout que eu queria para o meu aquário. E eu confesso que foi uma das partes mais legais desse processo. Eu peguei no Pinterest um modelo de layout para rochas e montei no Paint uma simulação com corais que eu queria para o meu aquário. E isso serviu de base para definir a parte estética dele. No meio do caminho eu mudei tudo, mas isso é uma outra história. Minha ideia era criar 2 ilhas verticais de rochas, simulando um vale. Eu usei rochas mortas, que são rochas retiradas do fundo do mar, e passei uma tarde inteira lá na loja de peixes quebrando a cabeça para escolher as melhores rochas e ir colando uma na outra, com Durepox. Tive ajuda do pessoal da loja e até da gatinha que trabalhava lá. Depois de pronto, eu levei as rochas junto com o aquário e os demais acessórios. Peguei um aquário com SAMP traseiro, espaço para 5 litros de água de reposição, mídias biológicas, perlon, bomba de recalque, termostato e espaço para um skimmer. Coloquei ele em cima de um móvel que eu projetei com as medidas exatas do aquário e com um MDF resistente à água. E agora vem a parte chata. Vocês lembram do ciclo do nitrogênio? Pois é. Ele é um processo natural que envolve a produção de bactérias benéficas no aquário, que vão se alimentar da matéria orgânica gerada pelo resto de comida, fezes dos peixes e entre outras coisas que são tóxicas para a vida marinha. E esse processo leva em torno de 30 infinitos dias. Então, depois de encher o aquário com água tratada, misturada com sal próprio para aquário marinho, sim, não é sal de cozinha, eu tive que esperar os malditos 30 dias só olhando para o meu aquário com água e rocha. Mas, para minha felicidade, os 30 dias passaram e correu tudo bem. Foi então que eu comecei a encher meu aquário com corais, mini paguros e peixes. Sim, peixes! Já não aguentava mais ficar vendo rocha. E os primeiros habitantes foram um casal de peixes palhaço, que ficavam o dia inteiro escondidos entre as rochas. Are you kidding me? That is insultingly low? Com o passar do tempo, fui pegando as manhas de como cuidar do aquário, de todos os processos. No início, eu fazia testes semanais na água para saber se os níveis de amônio, nitrito, cálcio e outros elementos na água estavam equilibrados. Eu aprendi que toda vez que eu ia colocar um coral novo no aquário, eles devem passar por um processo chamado profilaxia, onde eles ficam alguns minutos tomando banho de banheira em um produto que faz a esterilização e mata qualquer tipo de bactérias maléficas ou microvidas que podem prejudicar o restante do aquário.
E eu ficava com medo sempre que ia colocar algo novo lá, porque qualquer invasor indesejado que viesse junto com eles poderia acabar com a saúde do meu aquário. Sim, acabar. O tempo foi passando e o aquário foi se preenchendo com vida e muita cor. Os habitantes foram aumentando e as coisas começaram a ficar cada vez mais interessantes. Eu podia passar horas olhando para aquele microecossistema. Para cada canto que eu olhava eu conseguia enxergar diferentes tipos de vida. Nasceram pequenas estrelas do mar, uns bichos estranhos e várias baratinhas minúsculas que ficavam no vidro. Minha vizinha tinha um microscópio na casa dela e uma vez eu levei uma amostra de água do aquário para matar minha curiosidade. E deu para ver vários minúsculas baratas pulgas do mar. Os habitantes do aquário foram aumentando. Eu tive um peixe que limpava os outros peixes com lambidas, um peixe que parecia uma tilápia e um peixe roxo que eu ganhei de um amigo meu que a gente batizou ele de laranja. Mas nem tudo são flores. Eu já tive um peixe também com cara de bonzinho, mas que por dentro era um verdadeiro serial killer. Ele não dava um segundo de paz pro laranja e ficava correndo atrás de todos os outros habitantes. Então eu tive que devolver ele para a loja para o bem dos outros peixes. Há boatos de que existem outros peixes assassinos que vão te abocanhar toda vez que você entrar no mar, se você não curtir esse vídeo e for um inscrito aqui no canal. Então se eu fosse você, já agilizava para isso aí não acontecer. Outra experiência desastrosa foi quando eu decidi colocar um caranguejo palhaço, que era a coisa mais linda. Eu fiquei apaixonado pelas cores e personalidade dele. Mas durante a noite ele saía da toca e comia os meus zoanthos e palitoas, esses corais que parecem pequenas flores. Então eu tive que devolver ele para a loja também. E essa foi uma despedida bem triste. Quanto às manutenções do aquário, existem 5 principais. A limpeza dos vidros do aquário, que eu faço uma vez por semana. A reposição de água doce. A água do aquário ela vai evaporando todo dia, então eu tenho que repor essa água para manter o aquário nivelado. Eu encho a caixa de reposição que cabe em 5 litros a cada 3 ou 4 dias. A troca do Perlon, que é um filtro mecânico, eu faço ela a cada 1 ou 2 semanas. A limpeza do skimmer, que é o pulmão do aquário, ele filtra boa parte da matéria orgânica excedente. E por último, a troca parcial de água. De tempos em tempos é preciso renovar os nutrientes da água com sal novo, então eu retiro 20% da litragem total do aquário e coloco essa mesma porcentagem com uma nova água salgada. No começo eu tinha que fazer isso uma vez por semana. Conforme o aquário foi se estabilizando, eu passei a realizar ela 2 vezes no mês. E agora eu faço apenas uma vez no mês. Sobre os custos do aquário, eu paguei cerca de 3.000 a 3.500 em todos os equipamentos e utensílios necessários. Eu vou deixar especificado tudo aqui na descrição do vídeo. Você consegue montar um aquário gastando menos, se for paciente e for comprando os itens de pouco a pouco, em promoções ou de pessoas que estão se desfazendo do aquário delas. Com as manutenções eu gastei cerca de R$250 por mês no início e atualmente eu gasto cerca de R$100, fora a mão de obra, que se você não tiver disposição para fazer, terá que investir em alguém que faça para você. Concluindo, não é um hobby barato, ele é trabalhoso, envolve muita pesquisa e dedicação, então se você não tiver certeza disso e nem comprometimento com aquário, eu recomendo você procurar outro hobby, ou começar com aquário de água doce, que é um pouco mais simples. Quanto à minha experiência com o mundo do aquarismo, foi muito positiva, eu não me arrependo nem um pouco de ter montado um aquário marinho. Eu aprendi muito nesse processo, conheci e fiz várias amizades com pessoas da comunidade, e é um chamariz para toda visita que eu recebo em casa. Se você não tiver cuidado, você fica horas olhando para o aquário sem nem perceber. Todas as informações vão estar aqui especificadas na descrição do vídeo. Me conta aqui nos comentários se você tem ou quer ter um aquário marinho. E se tiver alguma dúvida em relação a isso, pode perguntar que assim que puder eu vou te responder. Não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e um beijo do Fernandinho.